Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo Abreu, trouxe aqui um convidado aqui do Medicine desse podcast, mais uma vez, Flavinho. Já conversou uma vez com a gente sobre carreira, tanto no Brasil como fora do Brasil. Hoje o Flavinho está lá nos Estados Unidos, então a gente vai bater esse papo. Depois de alguns anos que ele está lá, falar para a gente aqui as reflexões pessoais dele de ponto positivo e negativo de carreira e residência. Então, quem gostar desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, deixa um comentário aqui embaixo. E Flavinho, vamos bater esse papo aí, se apresenta aí pra gente e fala onde você acabou aí agora, essa primeira etapa aí que você está nos Estados Unidos e a primeira residência que você fez. Um grande prazer aí, Flavinho. Obrigado pelo tempo aí. Beleza, Ítalo. Eu que agradeço, cara, de poder estar aí compartilhando aí a minha experiência. Como eu falei no primeiro vídeo, para fazer esse movimento do Brasil para cá, antes de vir, eu escutei e assisti muito vídeo na internet do pessoal que já tinha feito esse processo, e eu acho que é muito importante para o pessoal que está pensando, cogitando, ouvir as várias experiências, né? Mas um pouquinho da minha carreira, eu sou considerado um old graduate, porque eu terminei minha faculdade em 2006 na Federal do Ceará, e aí fiz clínica médica em Fortaleza, depois fui para São Paulo, fiz cardiologia no Dante Pazanese, e depois trabalhei lá no Dante Pazanese na emergência por um tempo, depois fiz o meu doutorado lá, terminando, comecei a trabalhar em São José dos Campos, uma cidade próxima a São Paulo, como cardiologista e intensivista também. Mas aí daí deu, pirou, mudei aqui as ideias. E aí eu falei bastante sobre isso naquele primeiro vídeo. E aí foi quando eu vim para os Estados Unidos em 2022 para fazer o processo da residência de novo aqui. Então já estou aí há 2 anos e meio aqui. Esse é o meu breve. E agora eu estou indo para o fellowship em pneumo e UTI, começando em julho. Cara, legal. E Flavinho, como que foi essa decisão aí de fazer clínica? Eu acho que tem um viés de você ter feito clínica já aqui no Brasil. E me fala como é que foi os processos aí e pontos positivos e negativos que você vê de comparação, né, do Brasil e da clínica dos Estados Unidos. Como que você vê aí essa, na sua visão? É, pronto, fazer clínica aqui gera uma tendência natural para mim, porque eu era médico clínico no Brasil, né? Fazia cardiologia e UTI lá. Então não tinha outro caminho para eu seguir, né, senão clínica. Eu não ia fazer cirurgia, não ia fazer radiologia, não ia fazer neurologia ou saúde da família. Então foi meio que direto assim a escolha, não tive muito problema quanto a isso. Em relação à diferença, cara, das residências, nas experiências, tem uma coisa muito objetiva, diferente no Brasil. Eu não sei se ainda é, mas quando eu fiz, eram 2 anos de clínica médica, treinamento. Aqui são 3 anos, né? 50% a mais de treinamento, né? Se olhar para esse lado. Outra diferença também que é importante, que eu observei agora, está muito mais claro na minha cabeça, é que o meu treinamento em clínica médica no Brasil era basicamente uma ponte para a especialidade, né? A maioria dos meus amigos, a maioria, não, acho que 100%, não 100%, mas a maioria decidiu, por exemplo, por uma subespecialidade. E isso era o normal. Eu não sei se mudou também. Muita coisa mudou na medicina no Brasil nos últimos 15 anos, né? E continua mudando. Mas isso, quando eu vejo com o pessoal que faz clínica médica aqui, é diferente. Você vê a internal medicine aqui, mais ou menos 50% do pessoal vai ficar sendo médico generalista, né? Vai ficar como médico generalista, que eles podem trabalhar tanto no setor dentro de hospital, que é o hospitalist, como também pode optar por a carreira de consultório, né, que é outpatient, que é o médico generalista mesmo, o médico de, de atenção primária, né? Então, a internal medicine vai te treinar para os dois cenários. Mas também, obviamente, se você quiser ser um subespecialista também, como no Brasil, é o passo necessário para as subespecialidades. Então, isso eu falaria que sim, foi as duas principais diferenças que eu vi nos dois modelos de treinamento de clínica médica. A duração e para onde que é focado o treinamento do residente, né? Cara, legal. E no dia a dia, assim, na visão, assim, eu acho que a visão educacional de conteúdo, hoje o conteúdo é globalizado e eu não vejo, pelo menos na cirurgia, colega que fez cirurgia aqui, fez lá nos Estados Unidos, grande diferença de conteúdo ou modo de aprendizado. Mas o que que você viu diferente aí no dia a dia, de ponto positivo e negativo? Por exemplo, os rounds, né, as visitas são parecidas. Eu acho que o americano é muito mais objetivo
né, do que o brasileiro. E eu tenho um colega que foi para aí, e esse colega, o chefe desse colega, falou: Olha, eu gostei muito do modo como vocês fizeram. Ele falou: Como é a cidade de vocês? Ele falou: Não, lá do Ceará. Olha, quando vier um cearense, você dê um plus a mais para a parte de clínica aqui, né, nas seleções lá. E eu conversei com esse colega falava isso, que ele gostava muito desse modelo. Talvez seja um viés de falar do Ceará, porque os caras que estão eram do Ceará, né? Mas o que é que você vê de diferença aí durante a formação, assim? Você vê grande diferença? O que é que você viu aí de mais diferente no dia a dia? Cara, assim, a formação do médico clínico aqui, do que vai fazer a medicina interna, ela, como eles têm esse objetivo de treinar tanto para o cenário, dentro pro cara, o médico está apto para trabalhar dentro do hospital, como para o outpatient, eu vejo que eles focam muito no treinamento, Ítalo, a parte de medicina primária. Então, assim, por exemplo, eu vejo muitos pacientes na minha clínica, que eu acompanho diário, semanalmente, pacientes que eu faço diagnóstico de depressão, pacientes de ansiedade, que eu trato como em medicina, médico generalista. No Brasil, eu nunca tinha esse treinamento. Então, é uma coisa positiva. Eu acho que se você está pensando em ser também um médico generalista, aqui você vai ter uma exposição maior para casos também de complexidade primária, né, da atenção primária. Eu vejo que o modelo que eu tive no Brasil era mais, como eu falei, para quem está esperando em dar o ponto, dar o próximo passo em ser um especialista e trabalhar mesmo naquela subespecialidade. Vantagens e desvantagens é difícil falar, é muito do perfil, né? O que você quer? O que você quer como você pensa fazer como carreira, mas tem sim essa diferença. Tu me perguntou sobre o teu colega, tu falou do que ele sentiu, do perfil, né, do médico brasileiro versus o médico americano em clínica médica. Foi até um assunto que eu estava conversando com um colega meu agora, recentemente, que parece, assim, o meu treinamento ainda era muito baseado em raciocínio clínico. Então, lá no Brasil, né? Então, assim, eu via que a gente dedicava muito tempo com nossos professores para elaborar um raciocínio diagnóstico, baseado ali no exame físico, na história familiar, na história dos antecedentes, e dali a gente já fazia um diagnóstico. Fazendo uma crítica ao modelo que eu vejo aqui, eu vejo que o modelo daqui é muito de protocolos. Então, às vezes eu vejo o pessoal tendo dificuldade para chegar no diagnóstico. Quando chega no diagnóstico, aí pronto, aí eles colocam, ligam o modelo do protocolo e aí o paciente vai seguir ali, vai ter todo o tratamento como a diretriz manda. Por exemplo, vamos falar de uma dor torácica, por exemplo. O cara chega com dor torácica, quando ele entendeu que ali é um infarto sem supra, ele vai receber todo o tratamento baseado na diretriz para dor torácica perfeito. Agora, essa parte antes do diagnóstico, que envolve antes de você fechou o diagnóstico, que envolve essa parte de elaborar o diagnóstico, essa parte aí, eu acho que meus colegas, assim, a nossa formação era melhor quanto a isso, beleza? Bom, Flavinho, essa parte interessante que tu falou é que o médico brasileiro, ele, na sua perspectiva e na sua experiência pessoal, ele tem uma abrangência ali do raciocínio clínico um pouco, digamos, de forma diferente do americano, né? Que o americano é mais protocolado, digamos assim. Isso pode ser um ponto positivo e negativo, né? Positivo, dentro da estatística e do viés, os protocolos fazem sentido, mas quando ele sai daquela curva de Gauss ali, pode ser prejudicial. É isso que deu para entender ou como é essa mensagem para a gente passar para o público aí de fora dessa diferença do brasileiro para o americano no treinamento? Não, sem dúvida, é importante ter os protocolos, é importante seguir as diretrizes, mas a questão que eu pontuei e até mesmo conversando com colegas aqui que foram atendidos por médicos aqui, sabe? Parece que não se treina muito, isso é verdade, gastar tempo com o paciente. Não se tem muito tempo para gastar com o paciente. Então, você não tem muito tempo para ouvir e ficar pensando em possibilidades. Você, rapidamente, o paciente começou a falar de uma queixa, você já pula, é uma dor torácica, então vamos lá, fazer o protocolo de infarto, aí já faz o eletro, já faz, e vai seguindo, e vai pulando seguindo esse fluxo, algoritmo, e que é bom, porque qualquer pessoa pode colocar um algoritmo em prática,
Mas quando não, o paciente não preenche, o caso dele não preenche naquele, não se encaixa naquele algoritmo, o diagnóstico não é feito. Eu falei isso porque eu lembrei de um colega que estava tendo um problema de cólica biliar, por exemplo. Então, no começo as dores eram muito... O colega brasileiro aqui, cólica biliar e tal. E aí as dores não tão específicas assim, não tão clássicas. Ele rodou muito, ficou rodando muito até conseguir o diagnóstico. E, por incrível que pareça, conseguiu o diagnóstico quando foi no Brasil, de férias, e aí passou por acho que um colega cirurgião, não sei. O cara falou, não, isso é clássico de cólica biliar. E aí, em uma consulta, já fez um diagnóstico, e aqui ele ficou vários meses, né? Mas, assim, também é difícil generalizar, não é difícil, não acho que a gente não pode generalizar, não pode falar que o médico americano é assim e que o médico brasileiro é do outro jeito. Não, também, bom, você sabe como é que é heterogênea a formação de todo mundo, né? Então, mas eu senti isso, foi só uma pergunta das diferenças, eu senti um pouquinho. Legal, legal. E Flavinho, você estava na Universidade de Michigan, né, numa cidade bem menor. E aí você vai agora para o fellowship. Qual a diferença aqui, geralmente, a gente só fala fellow no Brasil quando você acaba todo o processo da subespecialidade e você passa um ano naquele serviço, acompanhando alguém, e a gente fala fellowship. E aí nos Estados Unidos é uma residência que você vai fazer, né? Você vai fazer outra residência. Me fala os pontos negativos desse processo que você fez e o que é que conta mais e o que é mais importante para você e para a subespecialidade na sua visão. Pronto, também é uma questão conceitual só, ele chama residência aqui só a primeira fase do treinamento, então você pode ser residente em interno medicina, você pode ser residente em cirurgia geral, você pode ser residente em saúde da família, mas aí se você da cirurgia geral e vai fazer uma sub, você não faz uma residência de cirurgia oncológica, você faz um fellowship de cirurgia oncológica. Na verdade, o treinamento é exatamente a mesma coisa, tudo a mesma coisa, é só questão de conceito mesmo, ou de termo. Você perguntou o processo para entrar. É diferente, é diferente. O processo para entrar para a residência, desculpa, para o fellowship, né, para a subespecialidade, ele não tem uma prova que você vai fazer, vai ter uma nota e depois aí você vai saber se vai entrar naquela especialidade ou não. Por exemplo, quando eu fiz a cardiologia lá no Dante, tinha uma prova. Então você tem que fazer uma prova, é um concurso, né? Sul, São Paulo, o INCOL vai fazer prova também e tal. E aí, de acordo com aquela nota, e também tem a segunda fase, que é subjetiva, de currículo, você vai entrar ou não. Aqui não tem essa prova. O que eles vão analisar é, primeiro, as suas notas, o seu passado. Então, as suas notas dos steps ainda contam, estão valendo. Aquelas notas vão ficar contigo pro resto da tua vida. Então, quanto é que tu tirou no step 1, no step 2, no step 3, já fez o step 3 na altura do campeonato, já deve ter feito. E então, isso vai valer de forma mais objetiva. Vai valer também o que também algo objetivo, Ítalo, que é qual foi a sua performance acadêmica durante o seu período de residência, dos seus primeiros 3 anos ali da clínica médica. Quantos trabalhos você publicou, quantos trabalhos você apresentou em congresso, quantos posters ou apresentação oral. Isso aí é uma forma que eles têm para diferenciar não, de selecionar, não é, os tantos aplicantes para aquela vaga ali. Por exemplo, só para te dar uma ideia de números, na pneumologia e medicina intensiva, o programa tinha 3 vagas. Eles recebem 400 aplicações de pessoas muito boas já, entendeu? Então, e já tem as notas. Se fosse olhar só para as notas dos steps, seria injusto. Então, eles veem as notas dos steps, eles veem como é que aquele médico ali durante a residência dele, se ele se destacou em relação aos outros, e aí a moeda que eles usam é essa moeda de publicação. E aí coloca isso na balança. Mas é só isso? Não é só isso. Também tem algo que é mais subjetivo. Network é importante? É importante. Então, se você quer uma especialidade, se você conseguiu fazer um eletivo lá naquele hospital, você já é conhecido pelo grupo, os caras gostaram de você, você mostrou que você trabalha, né, você trabalha bastante, gosta de trabalhar, não reclama porque está trabalhando. Isso aí, você pode ser, aí você começa a se destacar no meio do bolo, não é? Outra coisa, não pode esquecer aqui, nesse processo de seleção, também tem a questão da carta de recomendação. Isso é clássico aqui do processo de seleção americano, que você vai ter que ter algum preceptor seu que escreveu sobre você e te recomendando para esses lugares.
é alguma avaliação subjetiva, mas os programas, eles valorizam muito essa carta de recomendação, né? Porque ali vai dizer se você realmente é uma pessoa que se encaixa com o perfil do programa ou não. E também tem uma questão que é mais subjetiva ainda, que é quando você escreve o que eles chamam de personal statement, que é basicamente uma carta falando um pouco de você mesmo e por que você quer aquela especialidade, por que você é a pessoa correta para aquela vaga. Esse aí é o processo seletivo para o fellowship. Então, diferente do Brasil, não é uma provinha só, e ele é mais abrangente. Melhor, pior, é difícil falar. É difícil falar. Ah, mas é o que eles fazem aqui, é o modelo deles, né? Entendi. Então, você perguntou... que mais? Perguntou... E esse modelo, assim, falando que você falou aqui agora, ele tem uma parte mais subjetiva do que objetiva, né? Diferente do Brasil. No Brasil também é entrevista, tem as outros passos em alguns locais, nem todos. Tem locais aqui no Brasil, pelo menos hoje em dia, que eu vejo que é só uma prova objetiva e o currículo, né? Já tem outros locais que tem entrevista, enfim. Tem essa diferença, talvez um pouco mais subjetiva, mas não tem como a gente comparar, é só o processo do local. E o que eu te perguntei é, você veio lá da faculdade da Universidade de Michigan, né? E esse mesmo processo ele é mais unificado. E só para o pessoal entender, os steps hoje você não tem acesso mais à sua nota específica, aquele número, né? Só pode confirmar. É pass ou fail hoje em O dia. step one, o step one, o primeiro passo é que não tem mais a nota, é pass ou fail. Mas o step two ainda tem nota e o step three também tem nota. Então, eles estão valorizando muito agora a sua nota do step 2, porque é um ponto objetivo, né? E como eu falei, é injusto, né? Imagina, você na posição deles, eles têm 400 aplicações para avaliar, eles têm 2, 3 vagas. Como é que ele vai selecionar aquele médico ali, né? Então ele vai ver aquele colega que talvez se esforçou mais, que conseguiu mais consistência, que conseguiu melhores notas, que conseguiu publicar mais. Ele vai valer aquela teoria da meritocracia, né? Não sei. E aí provavelmente essa pessoa vai ter mais chance de receber entrevistas. E eu esqueci de falar, ainda tem a questão da entrevista. Isso tudo aí que eu falei é para te colocar num grupo que vai ser chamado para entrevista. Aí, na entrevista, tudo pode acontecer. Na entrevista, você pode performar muito mal e falar, não, esse cara não se encaixa com o nosso perfil. Então, eles já te cortam. Então, você pode conquistar eles na entrevista. Fala, nossa, que história fantástica de vida, que cara, assim, que pessoa dedicada ao trabalho, essa pessoa vai se encaixar muito bem com o nosso time, bom de trabalhar. Ainda tem isso, né? O processo da entrevista, que aí é a atividade. Legal. E Flavinho, como é que você vê de perspectiva da sua carreira agora? Passou por essa etapa e está indo para uma nova etapa, né? No Brasil. Então, o que que você vê de perspectiva aí de carreira? Eu vejo colegas que estão muito realizados que falam, cara, aqui é o meu lugar e não mudou nada as minhas perspectivas. Né? Eu continuo com o mesmo pensamento, meu mindset não mudou nada aqui nos Estados Unidos. Desde carreira, família, a perspectiva de trabalho, a objetivos financeiros, que eu acho que é um muito forte, as pessoas, pelo menos do Brasil que eu converso, né? Já eu converso com meu colega americano, ele está revoltado porque antes era muito melhor e agora tá pior. E a esposa dele, que é anestesista, também fala a mesma coisa, né? Mas estamos falando aqui dos brasileiros que se mudaram. E tem outros colegas que não, cara, vou ficar aqui 20 anos da minha vida por conta disso, disso, disso e vou mudar. Como que você vê aí a realidade das pessoas que se mudaram, né? Não só brasileiros. O que é que você vê essa perspectiva? É uma coisa mais pessoal? Cada um tem seu objetivo? Como é que você vê aí essa perspectiva das pessoas que estão nos Estados Unidos durante esse período aí? Então, de maneira geral, é tudo muito positivo, cara. Assim, os colegas que eu tenho conversado, brasileiros que já fizeram esse processo, já tem um colega que já está trabalhando aqui há mais de 10 anos, já tem um colega que acabou de fazer todo esse processo de residência e fellowship e começou a trabalhar agora, outros já estão 2 anos. Todo mundo, a perspectiva para o futuro é muito boa. E eu também. E eu agora estou mais feliz porque está chegando mais perto da minha hora de começar a trabalhar mesmo, né? Então, estou passando essa fase de residência de clínica médica, começar agora o fellowship da pneumo e UTI e começar a colocar, a trabalhar. Eu só vejo com positivo, assim, a perspectiva para o futuro profissional aqui é só coisa boa, assim, não tenho nada a me queixar, não. Diferente, assim, do que eu tinha no Brasil.
Na verdade, falando que a gente conversou sobre isso, acho, no primeiro vídeo. Então cortou um pouquinho, mas voltando aqui, então, a perspectiva que eu estou tendo agora para o futuro, olhando para frente, é muito positiva. É diferente do que eu tinha de perspectiva quando eu fiz essa mudança. Eu pensei em fazer essa mudança. E foi, na verdade, um dos principais motivos que me deu força e energia para poder movimentar isso, é porque naquela época eu olhava para o meu futuro profissional no Brasil e não via muita perspectiva. E aí mudou tudo. Então aqui não, pode falar que aqui tem sido muito positiva. Cara, legal. E o modelo de trabalho, só para a gente conversar sobre isso também, Flavio, eu converso com brasileiros e dois colegas americanos, e ele fala que geralmente, né, os modelos de trabalho são por meio de contratos e o médico, como ele falou, ele tem até menos tempo, né, de conversar com o paciente porque é uma grande empresa que você trabalha e presta serviço para aquela empresa. O colega americano e a esposa falou assim, eu já tenho férias que eu trabalho só a cada 2 semanas, eu tô de folga. E já a esposa falava, não, a gente não vai conseguir viajar não, porque eu só tenho um day off e lá o meu chefe é totalmente diferente. Então ele demonstrou, né, falando, não, a gente tem menos poder, né? A minha esposa tem bem menos poder porque a empresa dela é dessa forma e a minha é dessa forma. Como que é esse modelo de trabalho e como que você vê aí os pontos positivos e negativos? Eu vejo inúmeros, né, pontos positivos e inúmeros pontos negativos também. Mas qual é a sua perspectiva em relação a isso? Eu conversando com colegas também que já estão aí na prática, né, no mercado de trabalho, o modelo de contratação aqui do minha turma aqui do meu ciclo de amizade aqui, médico, todo mundo é contrato com uma instituição, com a empresa. Ninguém trabalha aqui meu privado, tem a sua própria clínica e atende e presta serviço para insurance. Não, todo mundo aqui tem um contrato com um grupo de saúde que vai vender esse serviço de saúde para um insurance, que é um plano de saúde que vai cobrir aqueles pacientes, né? E assim, as regras do contrato, como o contrato, vai estar lá dizendo, né? Quantos dias de férias você vai ter, quantos dias de day off, se você ficar doente, como é que vai ser, quanto é que é o valor que você vai receber. Esse contrato geralmente é a cada 3 anos. Se você quiser, ou se eles quiserem, eles podem também não renovar o contrato. Me Só, parece sim. só te pedir, Flávio, para tu virar a tua câmera aqui. Mas pode continuar aí. Então, conversando com ele, assim, o contrato é isso. Por isso é muito importante, na hora de assinar antes de assinar o contrato, olhar bem todas as cláusulas, porque isso vai estar tudo escrito. Bônus que você vai ter, se você tiver bônus ou não, quanto é que vai ser esse bônus, o que eles esperam de você, quantos pacientes eles esperam que você atenda por dia, porque tá lá, eles vão te cobrar. Não é como outro modelo em que o cara finge que te paga e você finge que trabalha e tá tudo muito bom. E aí você vai empurrando isso aí ao longo de anos e anos, e séculos, décadas e séculos. Não, o cara te contratou, ele vai te pagar bem, mas ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar, você vai ter que entregar aquele produto ali. E aí, se você considerou que tem prós e contras no seu contrato, mas ainda assim vale a pena assinar aquele contrato, você assina. Se você acha que não, ou você negocia, você fala, não, olha, é o seguinte, eu posso ficar aí nessa cidade, atendendo pacientes de doença pulmonar e fazendo os plantões de UTI, mas eu quero ter o limite de tantos pacientes, ou então eu quero que o valor, para fazer isso aí, eu quero um valor maior. Aí é uma negociação antes de assinar o contrato, mas depois que assina, aí realmente tem que seguir as cláusulas. O que acontecia no Brasil, assim, na minha experiência lá de trabalho, não tinha muito contrato assinado. Você tinha um contrato assinado, mas assim, as partes, às vezes não. Bom, se eu começar a contar da história de quando eu trabalhava no programa de saúde da família, em que às vezes você nem recebeu o salário, que é uma coisa muito básica, sabe? Aí não. Então aqui parece que você tem uma segurança maior porque você sabe o que eles querem de você e sabe você sabe que você como você vai receber. E aí um adendo, assim, uma coisa que é importante ser frisado. Você falou da parte financeira, realmente não tem como comparar a parte financeira para o médico dos dois países. Mas você trabalha bastante, eles vão te cobrar, entendeu? Ele vai te pagar bem, mas ele vai te cobrar. Ele colocou aqueles dias de folga, você vai ter, só vai ter aquele dia de folga, o restante você vai estar produzindo, tá? Então, você tem que estar preparado para isso. Não tem essa de chegar aqui e achar que
que agora vai chegar se aposentando como médico aqui, porque agora eu sou médico dos Estados Unidos, agora eu vou ganhar muito e não vou trabalhar nada, vou trabalhar pouco. Não, não, não. Pelo Não, contrário. não. Se você tá assim, sai, porque eles não querem. Eles querem a pessoa que produza muito, bastante. Entendeu? E é o modelo deles. E é assim, E aí né? pega o deles. Tá? Eu tenho um colega, esse colega falava assim, cara, se você quer produzir e você é muito útil, você vai ser o melhor que eles querem aqui. Agora, se você tiver não útil, qualquer problema, se você estiver muito instável, tome cuidado com o contrato que você está assinando, assim, disso aí, né? Mas como qualquer outra empresa é assim, é um modelo de empresa. E por que que você acha que os médicos eles são menos autônomos? Na minha percepção de longe, que eu não vejo, conversando com os outros colegas, eu vejo que essa oportunidade de contrato ela é muito maior e dá muita segurança, né, para os médicos americanos que estão indo de fora. São salários anuais, é uma segurança maior do que você ir autônomo e você ir sozinho lá, buscar seu consultório lá e viver e ir atrás dos seguros. Como que você vê, assim, de hipótese, por que que é mais comum ver o médico contratado do que o médico sozinho ali, montando seu consultório e empreendendo, entre aspas, né? Cara, eu acho que vai no final do dia vai ser a questão do mercado que te determina isso, porque tu imagina, para você montar um consultório, você deve ter um investimento inicial muito alto, eu imagino, sabe? Você Entendi. alugar uma sala, contratar funcionários, ter os seus equipamentos ali, ter o seu sistema de computadores, seu prontuário eletrônico, sua mesa de exame, todo esse investimento que a gente, às vezes no Brasil você aluga uma salinha, só tem uma mesinha e um computador, você já atende. Não, assim, as clínicas aqui que eu vejo não são. A clínica, geralmente na clínica já vai ter na mesma clínica que você atende, o cara já vai fazer raio-x, o cara já vai fazer tomografia, se for uma coisa mais de ortopedia, o cara já vai fazer alguns procedimentos, se for ortopedia, por exemplo. Eu fiz uma cirurgia do joelho, né? Então, assim, lá eu já poderia, se eu precisasse, já fiz raio-x na mesma clínica, já fiz injeção no joelho, infiltração no joelho, já fiz alguns procedimentos, se for alguém que é da clínica médica, né? Já vai fazer algumas biópsias de pele, e aí já tem que ter uma câmara fria para guardar esse material, já tem um laboratório conectado à clínica, assim, é um mini hospital em uma simples clínica. No modelo que a gente tem no Brasil, que é o médico sozinho, abre uma consulta, aluga uma sala e começa a atender, não sei. E aí também tem a questão de você ser o seu consultório aqui, né, autônomo, tem que estar vinculado aos convênios, porque aos insurances, porque os pacientes, eles não vão, a maioria não vai conseguir pagar uma consulta particular, ele vai ter que usar o insurance dele. E aí, para o insurance te credenciar, É difícil. eu imagino que ele vai fazer algumas exigir algumas coisas da tua clínica, assim, vai ter que ter um desfibrilador, vai ter que ter isso, aquilo. Aí quanto é que custa isso, sabe? Por isso que eu acho que se você é um especialista, aí você olha para isso aí, de um lado, tudo que você tem que construir para poder ter a sua própria clínica autônoma. E olha para o outro lado, você vai assinar um contrato e começar a trabalhar, eu acho, e o valor que realmente muitas vezes é convidativo, acho que muita gente não pensa duas vezes. Parece que em cidades menores, assim, bem menores, afastadas, você tem mais modelo de clínica autônoma, que aí é aquele médico que já está lá há 20 anos, e aí ele já contém um patrimônio, ele comprou aquele imóvel, alugou aquele imóvel, e aí e como ele está sozinho ali naquela cidade, os insurance não tem muito o que negociar, eles têm que credenciar ele mesmo, porque não tem outro. É totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente, esse modelo aí, Olha, totalmente diferente. eu não vejo muita diferença em relação a isso, né? Eu vejo em relação assim às clínicas, mas por exemplo, hoje para você montar um consultório aqui em São Paulo e você virar, né, uma clínica que tenha toda essa estrutura, é muito difícil você conseguir um convênio. O convênio não vai cadastrar. Então todo mundo atende particular até pela demanda do mercado. Eu acho que eu vejo que não é que você atende, começou a atender particular porque você quer só, entre aspas, né? Porque é difícil você colocar um convênio na sua clínica, ou no seu consultório, enfim. Mas como você falou, existe essa diferença, né, de estrutural muito grande. E eu acho também, eu concordo com esse ponto dessa hipótese que é muito mais fácil e convidativo você assinar esse contrato do que você construir toda essa logística aí para você ter uma clínica, né? Cara, legal. Cara, você imagina assim, só de seguro você tem que pagar, né? Eu ia falar assim, tudo que é seguro, então você tem uma clínica, aí você já é responsável pela clínica, você vai ter que ter um seguro, porque se a sua recepcionista
tiver algum problema que for associado ao seu trabalho, aí você já vai ter que cobrir aquele ali, danos para recepcionista. Se o teu paciente estava entrando na tua clínica e ele escorregou no gelo da neve e caiu, aí vai ser nas tuas costas, sabe? Tudo isso aí. Então, talvez para o médico é melhor ele só ir lá, trabalhar, deixar o produtozinho dele, voltar, pegar o dinheirinho dele e voltar para casa. Não é tão um modelo que estimula o empreendedorismo de médicos como é o modelo brasileiro. Tenho muitos colegas muito bem no Brasil hoje, porque se empreenderam, entraram nessa questão do empreendedorismo e não conseguiram, porque eles perceberam também que não conseguiriam só ficar entregando serviço, só prestando serviço. Que, como tu falou, se você só faz prestação de serviço no Brasil, as seguradoras já te sugam muito, já roubam muito do teu, te valorizam muito pouco. E aí não vale a pena ser prestador de serviço nesse cenário. Aqui, o que eu vejo é o prestador de serviço, ele é respeitado, principalmente o que é qualificado. Imagina uma pessoa que trabalha fazendo limpeza de casa, ela já ganha relativamente bem, se você comparar com uma pessoa que faz limpeza de casa no Brasil. Se você é um médico profissional qualificado, seu serviço vai ser muito mais reconhecido, vai valorizar muito mais. Então, isso faz com que prestar serviço aqui, sem ter que se preocupar em empreender e fazer tudo, acho que atrai muitos mais médicos. Mas, se você quiser empreender aqui, aí sim, com certeza, tem os CEOs aí, tem as grandes empresas, deve ter alguns médicos, sim, que são esses grandes donos de grandes empresas, de corporações, mas que não era muito a minha praia, por isso que eu ficar por aqui mesmo. Legal. Cara, é interessante. Um colega vascular que ele não empreendeu, mas na verdade ele entrou no consultório lá em Tucson, que ele tinha 10% da clínica, né, do faturamento com outros colegas, os 80% era da grande empresa da rede e o risco era totalmente daquela empresa, né? Então o faturamento dele era mais relacionado àqueles pacientes, ele acabava que ele comprava material, ele tinha algumas glosas, mas o risco era muito maior da empresa, então ele conseguiu fazer esse jogo lá em Tucson e ele tinha uma parte do faturamento dele empreendendo, né, 10% da clínica, que era a maior parte do hospital. Ele falava exatamente o que você falou, que esse risco era muito grande e não valia, ele preferia mesclar esses dois lados aí. É, Cara, interessante, são grandes mudanças e diferenças dos dois lados, com os pontos positivos e negativos. Mas, Flavinho, obrigado pelo seu tempo aí, cara. Acho que são grandes insights para as pessoas refletirem, né? E não necessariamente falar o que que é certo, o que que é errado, mas refletir os dois modelos dos dois países aí e decidir o que que vai fazer essa escolha ou não, né? isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Cara, eu acho que informação, quanto mais você. Tem uma frase, cara, acho que eu vi na época da minha clínica médica. Eu tive excelentes professores, né? Ele falava assim: informação, conhecimento é igual a fogo. Quanto mais você divide, você não diminui, você faz aumentar. Então, esse tipo de informação a gente tem que dividir e compartilhar, porque isso vai ajudar, pode ajudar algumas pessoas a decidirem não sair do Brasil, pode ajudar decidirem sair do Brasil, pode ajudar algumas pessoas a começarem a valorizar as coisas que eles têm no Brasil, e assim vai. Então, sempre eu acho que é válido compartilhar experiências. E mais ainda se você tiver mais de uma experiência para poder ouvir, e não só uma, porque aí, às vezes, pode ter algum viés aí. Mas obrigado aí por poder compartilhar. Bom, e também se alguém quiser falar comigo aí, só falar, eu estou aberto aí, às vezes manda um WhatsApp, sei lá, eu tenho conversado com muitos médicos brasileiros ultimamente que tem pelas redes sociais que tem me perguntado como é que é esse processo e tal, e eu estou aí para compartilhar um pouco da minha experiência. Flavinho, eu vou deixar teu e-mail aqui embaixo, se alguém pedir o e-mail, eu vou te dar o seu e-mail aí, se alguém tiver interesse. Ou então, assim, o próprio Instagram também, que aí as pessoas podem mandar Seu mensagem pelo Instagram também. Instagram, eu acho que é mais direto, que aí eu, às vezes, quando eu olho lá. Beleza. Valeu, Tá bom? Flavinho. Obrigado pela atenção. Um grande abraço aí, cara. Valeu, valeu.